Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos. Vamos tomando os nossos lugares, nos assentando, calmando o nosso coração, para darmos início a esse momento, a esse encontro de celebração ao nome do nosso Deus. Eu convido os queridos e amados a abrir a palavra do Senhor no Salmo 119. Salmo 119. Nós vamos ler a partir do verso 107. Salmo 119, a partir do verso 107. Muitas vezes esse salmo, estes versículos, podem resumir a semana de uma pessoa, né? Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Em um domingo simples como hoje, talvez esses dois versículos resumam a nossa semana e nos dão a oportunidade de fazer um pedido ao Senhor para a semana que se inicia. Muitos de nós talvez tenham enfrentado muito sofrimento no decorrer dessa semana. Muitas dificuldades, lutas, problemas, dores. E chegamos até aqui. Chegamos até aqui porque o Senhor tem uma promessa de estar conosco, de nos guardar, de nos proteger, de nos sustentar, de nos dar livramentos. E o fato de estarmos aqui nos leva a fazer pedidos ao Senhor. Primeiro, Senhor, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Preservar a nossa vida do maligno, preservar a nossa vida das ansiedades da vida, preservar a nossa vida de nós mesmos, que muitas vezes somos os nossos próprios sabotadores. Nós muitas vezes nos sabotamos na nossa busca pelo Senhor. E nós lembramos ao Senhor que essa preservação da nossa vida é uma promessa dele para nós. Mas não é só isso que a gente pede para preservar a vida. Tem que ter um objetivo maior nesse nosso pedido de preservação da vida. E o objetivo de Deus preservar a nossa vida é que possamos louvar ao Senhor com os nossos lábios e com o nosso coração, de forma completa, plena e perfeita. E nem sempre o Senhor aceita o nosso louvor, porque Ele é um Deus que sonda mente e coração. Então, quando a gente pede para o Senhor, para que Ele preserve a nossa vida, e Ele faz, nos reunimos num domingo como este, com o objetivo de engrandecer ao Senhor, de louvar ao Senhor, de exaltar o seu santo nome. E pedimos uma coisa a mais, que Ele nos ensine a palavra dele. Que Ele nos use nessa manhã como instrumentos para ensinar a palavra dele, seja por meio dos louvores, seja por meio da ministração, seja através da comunhão entre os irmãos, de uma oração, às vezes de um simples olhar, um abraço, um toque. São todas oportunidades de a gente estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra do Senhor, sobre as ordenanças de Deus, e isso é fundamental para darmos início a essa semana. Iniciar uma semana louvando e adorando ao Senhor e aprendendo da sua palavra é uma oportunidade de tomar decisões diferentes na nossa vida. Você não sabe o que vai acontecer nessa semana, e eu também não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós temos muitas decisões para serem tomadas de hoje até o próximo domingo. E como é bom a gente tomar decisão quando a gente está direcionado pela palavra de Deus. Não é verdade? Então eu quero te convidar a curvar a sua fronte, abrir o seu coração e permitir que o Senhor fale contigo, que Ele ministre na sua vida, no seu coração. Talvez os sofrimentos dessa semana que você traz ainda estejam impedindo você de ouvir a voz do Senhor. E essa é a hora, esse é o momento de você pedir para que Ele afaste isso do seu coração, da sua mente, e te permita ouvir a doce voz do Senhor.
falando contigo pelo poder do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, nós rogamos a Ti, Deus, nessa manhã, agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos dá, de nos reunirmos como corpo de Cristo, para louvar, para adorar, para engrandecer o santo nome do Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, te agradecemos pelos livramentos que o Senhor nos deu no decorrer da semana e pelos que o Senhor ainda nos dará no decorrer dessa que se inicia. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sustento, pela provisão, pelos momentos de dificuldade que passamos, em que o Senhor esteve conosco, nos livrando, assim como é a tua promessa. E nós também te agradecemos pelos momentos que ainda virão, pelas decisões que teremos de tomar, porque sabemos que se buscarmos no Senhor, teremos orientação para tomar as melhores decisões. No Senhor nós encontramos discernimento, Pai, para realmente entender o que se passa e ter paz e tranquilidade em nosso coração e mente, para tomarmos decisões que engrandecem o nome do Senhor. Oh Deus, obrigado pelas famílias que se reúnem neste lugar, pelas famílias, ó Pai, pelos homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos. Que o Senhor possa falar a cada coração de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua luta, de acordo com o seu momento de vida. Porque o Senhor é aquele que está sempre conosco. E nós sabemos disso, porque nós podemos sentir a presença do Senhor ao nosso lado em todos esses momentos. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que nos ajude pelo poder do Teu Santo Espírito a louvar e adorar ao Senhor com tudo que temos e tudo que somos. E pedimos que ensine, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, para que possamos, ó Pai, nos deleitar na presença do Senhor nesta manhã, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eita, que o amém foi de que nem acordou, hein? Saíram da cama, vieram para a igreja. Graça e paz, irmãos. Ó, agora deu uma melhorada. Foi mais uns 5 que falou. Mas vamos acreditar que está todo mundo acordado. Irmãos, esse primeiro momento do culto, eu gostaria que os irmãos se levantassem e que possamos adorar o nome do nosso Deus. Amém? Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande
grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas do céu, louvado és. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, eu queria compartilhar um versículo aqui com os irmãos. Está em Lucas 22, 31 e 32. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, fortalecerá os seus irmãos. E refletindo sobre essa palavra, irmãos, vocês já pararam para pensar se vocês realmente se converteram? Se há realmente uma conversão no coração? Porque Cristo diz para Pedro que assim que ele se convertesse, ele fortaleceria os irmãos dele. Você tem fortalecido seus irmãos? Como que está a sua vida espiritual? Como que está o seu relacionamento com Deus? Porque a próxima música diz sobre grandes coisas. Grandes coisas o Senhor pode fazer nesse lugar. Mas o Senhor, Ele só vai fazer as grandes coisas que a gente canta quando a gente começa a colocar o nosso coração nas coisas e começa realmente a se converter de verdade. A entender que o Senhor é Deus acima de todas as coisas e que eu tenho que colocar sobre Ele as coisas e não falar, deixa que eu resolvo. Realmente haver uma conversão genuína, uma conversão em que um ajude o outro e que se fortaleçam. Porque se você olha para você e fala assim, putz, eu acho que eu não estou conseguindo fortalecer os meus irmãos, a minha comunidade, então ore a Deus para que você possa vir a ter essa verdadeira conversão. Porque quando tivermos essa verdadeira conversão, é onde essas grandes coisas que a gente canta, que não é só hoje, a gente canta em alguns domingos, é quando as coisas começam a acontecer, quando a gente se coloca aos pés do Senhor e realmente se converte no fundo do nosso coração verdadeiramente. Então, que possamos cantar essa música pensando e orando, falando, Deus, me ajuda a me converter verdadeiramente ao Senhor. Amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Lembra de não ir tão rápido. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Que possamos cantar. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ele que transforma os nossos corações e nos leva à presença dEle. É Ele que faz as coisas em nós e através de nós. É só por Ele que estamos aqui. É graças a Ele que estamos aqui. Ninguém é como Ele. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Louvado seja o Senhor, Pai. Que o Senhor possa fazer grandes coisas em nós, Pai, e através de nós. Santo e poderoso é o Teu nome, Senhor. Louvado seja, Pai. Amém. Aleluia. Amém. A gente vai passar para o momento de oferta. A gente, às vezes, louva alguns louvores, que são orações que a gente vai entoando para preparar para a palavra que a gente vai ouvir, né? Os louvores que a gente louva são orações que a gente faz. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E eu creio que quando a gente fala e quando a gente louva, não é aqui. 4 paredes, um teto, espaço físico, número 264 da Limoeiro do Ajuru. Grandes coisas vão acontecer dentro do coração de vocês. Aqui. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui.
O que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Alguém sabe me dizer? Eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir, o Senhor está na porta. Abra, deixa Ele entrar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Neste lugar. Acontecendo aqui, a gente tem, através do Espírito Santo, o poder de mudar a nós e influenciar aqueles que estão à nossa volta. Amém? Eu tinha que falar, antes de falar da palavra da oferta. A palavra da oferta eu vou compartilhar com os irmãos, um versículo que está lá no Salmo 50. (50, 23). Lá no Salmo 50, 23. Depois a gente vai para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Então agora, na palavra do Senhor, no Salmo 50, no versículo 23, o Senhor fala assim com a gente. Por que o Salmo na hora da oferta? Há 2 semanas atrás, a irmã Cláudia veio falar para a gente que a gente precisa ler e guardar a palavra no nosso coração. E ela ainda falou do Salmo 46, aqui. E eu tenho lido os Salmos. Confesso que não todos os dias, mas eu tenho lido os Salmos. Porque onde que a gente vai aprender a orar? Senhor, eu queria orar tão bonito. Senhor, eu queria orar para o Senhor com o meu coração. Leia Salmo. Moisés, Davi, ele ensina a gente como orar. E aí eu tenho lido. E lá no versículo 23 do capítulo 50 de Salmos, o Senhor fala assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Não é aqui não, né? Oferecer a gratidão como sacrifício. O momento de oferta é o momento que a gente oferece a nossa gratidão ao Senhor. Não é fácil, porque nós, como seres humanos, temos muita dificuldade em desapegar de valores e de financeiro. Estou falando de dízimos e ofertas, em valores, em dinheiro. Mas o Senhor não quer só isso de nós. Nós precisamos trazer mantimentos à casa do Senhor, para que seja ofertado àqueles que necessitam. É o mandamento que o Senhor fala aqui, ó. O Senhor fala que quem oferece gratidão como sacrifício, honra o Senhor. Quantas bênçãos a gente tem recebido? Quantas vezes o Senhor tem nos livrado, nos abençoado com toda sorte de bênçãos, inclusive algumas dificuldades, porque é ali que a gente coloca os nossos joelhos no chão e clama mais por Ele. E o Senhor tem nos abençoado, nada nos tem faltado. Nós somos um povo que viveu pandemia. Historicamente falando, isso é algo inacreditável. Estamos vivos. Não nos faltou o pão na mesa. Temos saúde, andamos, fazemos o que nós temos que fazer, trabalhamos no que nós temos que trabalhar. O Senhor tem sido fiel conosco. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos protegido. O pastor falou logo no início no devocional. O Senhor tem nos livrado do poder do maligno. Vamos ser gratos ao Senhor. Vamos deixar o espírito de contentamento adentrar os nossos corações. Como que a gente pode demonstrar isso fisicamente? A gente dando os dízimos e as ofertas. E eu falo isso para mim primeiro, antes de falar para os irmãos.
Porque tocou ao meu coração primeiro, antes de eu trazer para os irmãos. E aí, lá no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o Senhor fala assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando a gente honra a Deus com os nossos sacrifícios, e talvez dizimar seja um sacrifício, e eu confesso à congregação que para mim é dizimar. Ofertar é muito mais fácil. Dizimar para mim é difícil. Mas quando a gente entende que a gente honra a Deus com a nossa atitude, inclusive na parte financeira, que é onde a gente mais tem amarras, não é porque a gente vai agradar a Deus ou a gente vai ser filho queridinho dele fazendo isso, mas a gente está obedecendo. A obediência é algo muito importante. E aí o Senhor fala que a gente também vai participar como pedras vivas na edificação do reino do Senhor aqui nessa terra. Nós estamos vivendo num mundo que jaz o maligno, que é difícil. É difícil ser cristão. Crente todo mundo é. Todo mundo crê em alguma coisa. Então todos são crentes. Agora, cristão, é difícil ser cristão. Mas que o Senhor possa trabalhar e fazer grandes coisas no lugar do coração de vocês, numa verdadeira conversão, e em mim, em primeiro lugar, que trago essa palavra para vocês, para que o Senhor possa nos moldar, nos transformar, nos tornar realmente como aqueles que Ele deseja que nós sejamos, e que nós deixemos o nosso coração aberto para recebê-lo, aceitá-lo e segui-lo. Amém? Vamos orar. Deus amado e querido, primeiro, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por todos os irmãos que estão aqui, por aqueles que não puderam estar, Senhor, por algum motivo, pois Tu sabes de todas as coisas e o Senhor é aquele que sonda o coração de cada um. Guarda, Senhor, os meus irmãos que não puderam estar aqui. Desperta, Senhor, meu Deus, o desejo de podermos estar em comunhão. E que o Senhor possa trabalhar e falar o que o Senhor tem para cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão assistindo ou que estão distantes. Que não haja impedimentos, ó Senhor. Que nós possamos, ó Senhor, meu Deus, abrir o nosso coração, recebê-lo e desejar, Senhor, estar próximos a Ti. Que a Sua vontade, Senhor, seja realizada no nosso meio. Porque eu creio que o Senhor é aquele que começa, Senhor, meu Deus, a boa obra, e é aquele que termina. Estamos no processo, Senhor. Por isso eu rogo pela Tua misericórdia. Santo e poderoso Deus, dá-nos, ó Senhor, meu Deus e querido, a vontade de doarmos e estarmos, ó Senhor, não só com os nossos dízimos e ofertas, mas com o nosso tempo, com a nossa dedicação, com a nossa vontade de servir no Teu reino, Senhor. Senhor, desperta, desperta, Senhor, meu Deus amado. Eu rogo a Ti, mas o Senhor sabe o que é melhor para cada um e no tempo de cada um. E talvez o Senhor já esteja trabalhando, mas a pessoa não esteja querendo. Que nós possamos, ó Senhor, dar exemplo a essas pessoas para que eles possam se abrir e querer a Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas, ó Senhor, dados aqui nesta manhã. Que o Senhor abençoe, Senhor, meu Deus, a casa dos meus irmãos. Aqueles que derem, aqueles que também não derem, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia e graça, graça sobre graça. Que na casa dos meus irmãos e na minha casa, Senhor, meu Deus, e nessa congregação, não falte, Senhor, o pão de cada dia, Deus amado e querido.
Que nós possamos entender, Senhor, meu Deus, que a cada dia, a cada momento é o Senhor agindo sobre nós e através de nós. Louvado seja, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça incondicional, Senhor, e imerecida, que o Senhor derrama sobre nós. Abençoa, Senhor, meu Deus, este culto. Que seja um culto realmente agradável a Ti, Senhor. Que nós possamos estar aqui, Senhor, com um pensamento em Ti, totalmente em Ti, para lhe dar o culto que o Senhor merece ter, Senhor, meu Deus. Que a Sua vontade seja cumprida em cada um de nós. E que nós estejamos de coração aberto para receber a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, pela Tua presença no nosso meio aqui, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque o Senhor inclina os Seus ouvidos, ó Senhor, para ouvir as nossas orações. Obrigada, Senhor, meu Deus, pelo Teu cuidado. Obrigada pelos livramentos que nós sabemos e que nós nem sonhamos. Obrigada, Senhor, meu Deus, por todo momento estar presente conosco. Louvado seja o Teu nome. Abençoe, Senhor, meu Deus, a palavra, Senhor, que será dita. Que seja conforme o Teu querer. Abençoe a vida do pregador, Senhor, meu Deus. Que ele seja, Senhor, abençoado e tocado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que cada um dos meus irmãos, desde os louvores até o final da Sua palavra, no último amém, que nós possamos ouvir e que o inimigo não venha roubar de nós aquilo que o Senhor tem para nós. Que estejamos atentos, ó Senhor. Por isso eu rogo pela ajuda do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos abençoar com a porção da Tua palavra, Senhor. E tratar dentro de cada um conforme a Sua vontade, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem trazer suas ofertas enquanto a gente conduz a igreja com mais um louvor. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Só a igreja. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, sobre a verdadeira conversão. Muitas vezes nós pensamos assim, para eu ter essa verdadeira conversão, para eu começar a fazer mais coisas, buscar ao Senhor mais, isso vai exigir muita mudança. Isso vai exigir trabalho, vai exigir muito de mim. Mas como nessa música que a gente vai cantar agora, a gente não canta que só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, porque eu sei que vivo estás. Então não tenha medo de mudar, de tomar escolhas, de seguir ao Senhor. Porque assim como a música que a gente vai cantar, que possa ser uma oração: Senhor, não deixa com que eu tema, que eu possa saber que o Senhor está vivo e que, independente da decisão que eu tomar, que ela seja pautada naquilo que o Senhor tem para mim, que o Senhor possa estar comigo e que eu possa mudar para que eu me aproxime mais de Ti, e que o meu coração possa estar rendido ao Senhor, porque nós cantamos que o Senhor é grande, poderoso, que a igreja adora ao Senhor. Então você sabe que Deus é poderoso, que Ele faz e que não há outro como Ele. Então confie no Senhor, faça dessa música uma oração, para que você possa confiar e que você possa tomar a decisão de realmente mudar e buscar o Senhor verdadeiramente. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Que essa possa ser a nossa oração, que possamos confiar no Senhor. Tu és a minha luz,
a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Que possamos cantar, vem Jesus, vem Jesus, transforma a minha vida, que eu possa confiar em ti, Pai. Maranata, hora Louvado vem seja. Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus. Louvado seja, Pai. Que possamos, Senhor, buscar cada vez mais o Senhor e não temer mudarmos a nós mesmos para parecermos mais contigo, Deus. Que possamos ser transformados pelo Teu Espírito, Pai. E que possamos estar dispostos a isso. Que possamos tomar as decisões de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, dia após dia. Deus, que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações, que possamos estar com o coração aberto para receber a Tua palavra, Pai. Louvado seja o Teu grandioso e poderoso nome, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido os queridos e amados irmãos a compartilhar a palavra no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 34. Marcos 5, 34. Amém? Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Verso 36, parte B.
Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Amém? É isso. É interessante como a palavra de Deus, ela relata para nós a forma como as nossas vidas são transpassadas por encontros que nos transformam. Quantas vezes nessa semana você acordou e falou assim: nossa, segunda-feira, tem que trabalhar, tem que fazer isso, aquilo, outro. Nossa, tem que fazer comida hoje de novo. Nossa, tem que lavar roupa, tem que estender roupa, tem que passar roupa, tem que cuidar da casa. E amanhã a mesma coisa, né? E quando eu olho para esse texto, né, eu observando essas questões, imagina a manhã desta mulher, que Jesus, no verso 34, diz: filha, sua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Uma mulher acorda num dia de sol lindo, um dia maravilhoso, e aí ela começa a pensar: não é possível que eu vá passar mais um dia assim, mais um dia dessa forma. Estou cansada, estou exausta, estou cansada de sofrer com um sangramento que não para nunca. Estou cansada de sentir o meu corpo cada dia mais fraco. Estou cansada de sentir dores. Estou cansada de ser apontada na rua como uma impura, uma imunda. Estou cansada de não poder ir ao templo. Estou cansada de viver sozinha, porque as pessoas não podem conviver comigo por causa da minha situação. Estou cansada de há 12 anos viver a mesma coisa. Estou cansada de nada dar certo na minha vida. Estou cansada de ser mulher. Estou cansada. Vai ser mais um dia como foi o de ontem, o da semana passada, o do mês passado. E como tem sido nos últimos 12 anos. Procurando médicos, gastando o que eu não tenho mais, e nada resolve. Os problemas continuam, as dificuldades continuam, e eu não aguento mais viver sozinha. As pessoas passam longe de mim. Eu não posso tocar ninguém, ninguém me toca, porque se alguém me toca, se torna impuro. E todas as pessoas que eu toco também se tornam impuras. Então as pessoas, quando me veem, passam longe de mim. Porque uma vez que elas me tocam, a lei diz que elas ficam impuras e não podem também ir ao templo por 7 dias. E eu já não vou há 12 anos. Meus pais não falam comigo, não sei se tem marido, se não tem, né? No caso dessa mulher, a gente não sabe se ela tinha um marido ou não. Mas o que nós sabemos é que há 12 anos, essa mulher vivia nessa situação incômoda, complicada. Uma situação de sofrimento profundo, não só físico, mas também emocional e espiritual. Do outro lado, a gente tem uma família que vivia aparentemente de forma normal, um homem importante da sociedade, um dirigente das sinagogas, né, responsável pela administração da sinagoga, por coisas importantes, alguém reconhecido no meio do povo, um homem casado e que tinha uma filha, e essa filha também tinha 12 anos, e foram 12 anos que eles conviveram e viveram ali com aquela menina, e estava tudo muito bem, mas naquela manhã, aquela família acorda de sobressalto, porque a menina estava enferma, estava doente. Nós não sabemos se tinham dias ou não, mas naquela manhã foi algo diferente. Porque o estado da menina já era um estado de doença avançada. Aquela enfermidade, aquela doença que estava na menina, estava deixando ela fraca, sem forças, e o medo dos pais era que ela morresse, que ela não passasse daquele dia. Um dirigente da sinagoga
tinha contato com rabinos, com sacerdotes, com fariseus, com toda a gente importante da sociedade. Mas ele toma uma decisão. Eu ouvi falar de um homem chamado Jesus, que tem feito milagres, que tem curado pessoas, que tem restaurado vidas. Eu vou atrás dele, para que ele venha aqui e toque em nossa filha, porque eu sei que se ele tocar na nossa filha, ela vai ser curada. E ele sai de casa, com aquele objetivo, tomado pelo medo de perder a sua filha. Do outro lado nós temos a mulher, que há 12 anos enferma, começa também a ouvir sobre um homem chamado Jesus, que tem curado doenças incuráveis, que tem feito cegos enxergarem, surdos voltarem a ouvir e coxos começarem a andar. E a última desse homem chamado Jesus é que ele estava em Gadara. Ele foi até lá, acalmou uma tempestade com apenas a sua palavra, para chegar a um lugar onde tinha um homem endemoniado e fazer daquele homem endemoniado um missionário de Deus. E ele estava vindo para a cidade onde eles estavam. Jesus tinha acabado de desembarcar na Galileia, na cidade ali de Cafarnaum, aonde esse pessoal se encontrava. E uma multidão seguia Jesus. E aquela mulher ouviu e disse: é hoje. Talvez seja essa a minha última esperança. Porque esse médico dos médicos, ele faz o que nenhum conseguiu fazer até hoje. Talvez seja essa a minha oportunidade de ter um dia realmente diferente dos últimos 12 anos. Mas tem uma multidão, eu preciso chegar a esse homem. Só que se eu chegar nesse homem e a multidão me identificar, eu posso ser apedrejada. Porque eu não posso chegar perto das pessoas, porque eu sou impura há 12 anos. E aquela mulher provavelmente ela vestiu alguma coisa que escondia o seu rosto, que disfarçava quem ela era, para que ela não fosse reconhecida. E ela pensa: as pessoas não precisam me ver. Ele também não precisa me ver, mas se ele é tão poderoso assim, eu sei que se eu tocar na veste dele, na ponta da veste dele, eu sei que eu posso ser curada. Duas realidades de sofrimento. Uma movida pela fé e a outra pelo medo. Vão ao mesmo lugar. Uma multidão seguia Jesus, que tinha acabado de desembarcar ali. E à medida que a multidão vê aquele homem, chamado Jairo, dirigente da sinagoga, um homem importante, as pessoas começam a abrir espaço para ele em direção a Jesus. Seu Jairo, pode passar, vai lá, o senhor pode seguir, porque era um homem importante, todos conheciam ele. Será que com a mulher samaritana também foi assim? Ou melhor, desculpe, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, o samaritano a gente nem sabe se ela era, mas provavelmente não. Já basta todo o problema que ela tinha, né? De um fluxo de sangue, que não cessava. As pessoas abrem espaço, abrem um corredor e permitem que Jairo chegue a Jesus. E aquele homem chega, se lança aos pés de Jesus em adoração e diz: olha, mestre, minha filha está muito enferma, está quase morrendo, eu preciso que o senhor vá até a minha casa. E que o Senhor toque nela, e eu sei que se o Senhor tocar nela, ela vai ser curada. E Jesus prontamente atende ao pedido daquele homem, e de longe, creio que aquela mulher, que é interessante que ela não tem nem nome, né, na Bíblia. Não dá nem nome para a mulher. Uma sociedade tão machista e complicada como essa. Além de tudo que essa mulher já estava vivendo, na sua descrição ela não tinha nenhum nome. Nós a conhecemos como a mulher do fluxo de sangue, porque era o que definia aquela mulher, era a sua situação, o seu estado de saúde.
Aquela enfermidade definia quem era aquela mulher. Ela não tinha um nome, ela não era Maria, não era Joana, não era Salomé, não, ela era a mulher do fluxo de sangue, ponto. E eu creio que ela estava próxima. Talvez ela conseguisse ver Jesus e ver Jairo. E de repente ela, pelo burburinho da multidão, o Jairo veio, a filha dele está quase morrendo, Jesus vai fazer um milagre lá, Jesus vai até a casa do Jairo, o dirigente da sinagoga, e a multidão já tudo ali alvoroçada. Não, vamos com ele, não, vamos ver, porque a multidão gosta. A multidão gosta de ver espetáculos, gosta de ver coisas diferentes. E aí você imagina aquela mulher, fala assim, cara, ele é o dirigente da sinagoga, um homem importante, Jesus vai na casa dele, você acha que ele vai me dar atenção? Não vai. Mas eu preciso fazer alguma coisa para chegar perto desse homem, porque eu sei que ele pode fazer algo por mim. E ela começa a se embrenhar no meio da multidão, e aí, né, multidão, aquele negócio, empurra daqui, empurra de lá, o pé para o outro picar, e vai, e não sei o que, e ela vai se esforçando. E pelo fato dela tocar na parte de baixo das vestes de Jesus, ela deve ter caído no meio da multidão. E a multidão não está nem aí se você cai ou não. A multidão vai pisando, porque a multidão está olhando para Jesus. Todo mundo quer ver o que Jesus vai fazer, e ninguém está preocupado com o motivo pelo qual as pessoas estão ali. Ninguém está preocupado com o sofrimento do outro. Ninguém está preocupado se uma mulher caiu, para ajudá-la a levantá-la, porque não, eu não posso tirar os olhos dali, porque vai que acontece alguma coisa e eu perco o que vai acontecer. Na época não tinha celular para a pessoa ficar gravando, né? Então aquela mulher, próxima a Jesus, provavelmente ela caiu, mas na sua caída ela estende as mãos e toca na veste de Jesus. E a palavra diz que naquele momento o fluxo cessou. O fluxo de sangue, que há 12 anos era constante, simplesmente parou. Imagina o que não veio no coração daquela mulher na hora que ela sentiu que, nossa, parou o fluxo. Eu toquei nas vestes desse homem e o fluxo que 12 anos ninguém conseguiu resolver, parou por um simples toque na orla da veste de Jesus. Quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus para. Opa, para tudo. Alguém me tocou. Aí os discípulos já falaram, o senhor está de brincadeira, Jesus. Você está de palhaçada, como assim alguém te tocou? Tem uma multidão aqui em volta do Senhor, para lá um empurra, outro chuta, outro faz, acontece, o Senhor fala, alguém me tocou? Todo mundo está querendo tocar no Senhor. Mas Jesus diz, mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu o poder. E é a única parte nas Escrituras que Jesus fala que dele saiu o poder porque alguém tocou nele. E ele procura na multidão, quem foi? E pergunta, quem foi que me tocou? De mim saiu o poder, alguém aqui me tocou. Aquele coração que estava tão agradecido, porque poxa, 12 anos de fluxo, parou, agora entrou em pânico. Toda escondida, toda ali e tal, para que ninguém visse que ela era uma mulher que todo mundo sabia que não podia chegar perto, porque ela tinha um fluxo de impureza. Agora o homem chamado Jesus fala que alguém tocou de forma diferente, que dele saiu o poder, e Jesus quer saber quem foi. Quem foi? Quem foi que me tocou? Se coloca no lugar dessa mulher. Ela queria ser um agente secreto naquele momento. Era só chegar, ninguém vê, ela toca, é curada, saiu sem ninguém saber e depois segue a vida. Ela começa uma vida diferente de forma tranquila, sem que ninguém saiba. Não, Jesus não quer isso. Jesus para a multidão. E ele quer saber quem foi que tocou.
E então essa mulher se aproxima de Jesus e começa a contar a história dela. Jesus conta a história dela. E Jesus diz a ela: filha, sua fé te curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. E então essa mulher vai embora. E Jesus continua. Aí você imagina o Jairo esperando tudo aquilo acontecer. Cara, minha filha está morrendo, e alguém me tocou, de mim saiu poder, tal, para tudo. Não, senhor João, vamos andando. Vamos andando, enquanto alguém te tocou, a gente vai andando, porque a minha filha está morrendo. E aí Jesus fala para ele o quê? Não tenha medo, tão somente creia. Por que Jesus diz isso? Porque o pessoal chega nele e fala assim: ó, tua filha morreu, irmão. Deixa o mestre em paz, que agora já não tem mais o que ele fazer. Imagina que o mundo daquele homem caiu naquele momento. Ele foi tomado pelo medo. Uma filha de 12 anos que viveu, que ele foi alvo do amor, do cuidado. Ele vai atrás de Jesus. Ele não confiou em rabinos, em mestres, em médicos. Ele foi atrás de Jesus, porque ele estava tomado pelo medo de perder a filha. E aquele medo se torna real quando chegam para ele e falam: olha, sua filha morreu. Agora não adianta mais você levar Jesus para lá, porque ela já está morta. Jesus olha para aquele homem, no fundo dos olhos, e diz para ele simplesmente crer, e não ter medo. Jesus vai com ele até a casa, e chega lá, tem uma multidão, tem uma galera. Ele dispensa a multidão toda, porque no meio daquela galera já tinha os choradores, os pranteadores profissionais, porque naquela época, quando alguém morria, você contratava pessoas para chorar no velório. Então são pranteadores, pessoas que são contratadas para chorar no velório. E eles já estavam lá. Todo mundo, não sei o quê, eu não sei como é que esse povo consegue, né? Um monte de ator chorando lá pela menina. E Jesus chega e fala para eles: olha, a menina não morreu não, ela só está dormindo. Aí Jesus vira motivo de chacota, né? O pessoal começa a rir de Jesus, tirar um sarro e tal, beleza. E Jesus fala: ó, Pedro, Tiago e João, os três, vem comigo. Os pais da menina também, o resto vaza. Vai embora, vocês não tem nada aqui, seus abutres, vão embora. O que vocês estão querendo não vai ter hoje, pode ir embora. Jesus manda embora toda a multidão, os choradores profissionais, manda todo mundo embora. Eu quero Pedro, Tiago, João e os pais. Vamos lá para casa. Jesus chega na menina, a menina está no quarto, Jesus toca em sua mão e diz a ela: Talita cumi, menina, levante-se. Eu ordeno que se levante. E imediatamente, lá no verso 42, imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, se levantou e começou a andar. Isso deixou todo mundo de boca aberta. E Jesus dá ordem: olha, não é para contar para ninguém o que aconteceu aqui. Isso aqui foi para vocês. Agora deem algo para essa menina comer e retomem a vida. Duas histórias, uma movida pelo medo e a outra pela fé. Quando Jesus é tocado por aquela mulher do fluxo de sangue, nós temos a coincidência, entre aspas, de que fazia o quê? 12 anos que aquela mulher estava sofrendo, não é? E qual a idade da menina? 12 anos. 12 anos, irmãos, o tempo que aquela menina tinha de vida era o tempo que aquela mulher tinha de sofrimento. Aquela mulher tinha perdido a vida social, emocional e espiritual há 12 anos. E aquela menina estava morta com 12 anos. Aquela família iria ser marcada pelo resto da sua vida, pela perda da sua filha, ainda na adolescência, no início da vida. E o 12 é interessante porque o 12 ele marca para nós, né, aqui, biblicamente, traz a representação das 12 tribos de Israel. Mas não só as 12 tribos de Israel, mas também
representa os 12 apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Jesus. Mas quando a gente olha uma outra coisa, 12 também representa a quantidade de meses que nós temos no ano. E o que acontece a cada 12 meses na sua vida? Aniversário. A gente comemora mais um ano de vida. É renovado o pacto de vida entre Deus e nós. E Jesus estava ali. 12 anos daquela mulher com fluxo de sangue. E ela encontra a possibilidade de uma nova vida. 12 anos de vida daquela menina, naquela família. E a morte visita aquele lar. E eles estavam perdendo aquela menina. O pacto de vida não tinha sido renovado com a menina, com aquela família. Até que aquilo que nos move, seja a fé ou seja o medo, levaram essas pessoas a Jesus. Quando a mulher do fluxo de sangue toca a Jesus, tudo muda. Tudo muda. E o que a gente vai aprendendo com essas histórias? Que quando nós decidimos colocar a nossa fé em ação, ela se destaca no meio da multidão. Tinha uma multidão, mas no meio daquela multidão tinha uma mulher que tinha uma grande fé. E ela decidiu colocar a fé dela em ação. E foi exatamente essa fé que fez com que ela se destacasse no meio da multidão. Quantas vezes você colocou a sua fé em prática e isso te destacou da multidão? Porque o que diferencia os seguidores de Jesus da multidão é a presença do Senhor em nós. Uma confiança que nós temos no caráter de Deus inabalável. Aquele período de sofrimento daquela mulher foi um período para que ela fosse moldada à imagem e à semelhança de Jesus. Que é como acontece conosco, irmãos. Os nossos períodos de sofrimento não são em vão. O sofrimento não é aleatório. Tudo que nós enfrentamos de dor e sofrimento na nossa vida tem um propósito. E o sofrimento e a dor é o processo pelo qual nós temos que passar. E à medida que nós atravessamos esse processo e colocamos a nossa fé em ação, em prática, nos destacamos da multidão. O que se destaca na escuridão é a luz. A luz que começa a brilhar no coração daquele que tem uma fé forte, inabalável e que põe ela em prática, destaca aquela pessoa na multidão. Mas tem muitas pessoas que só querem ir a um lugar, receber uma bênção e sair dali como se nada tivesse acontecido. Muitas pessoas vão a Jesus simplesmente para receber uma bênção e ir embora, sair o mais rápido possível dali. Muitas pessoas são assim, e a gente também aprende isso. Num primeiro momento, a ideia daquela mulher do fluxo de sangue era de simplesmente ir, tocar em Jesus e sair dali, sem que ninguém soubesse o que aconteceu. Mas quando a nossa fé se destaca na multidão, Jesus nos chama. E talvez você possa até pensar, poxa, mas Jesus queria expor a mulher, né? Cara, a mulher estava ali cheia de vergonha, de medo, porque ela tinha toda aquela questão, mas a fé dela era muito grande. E ela enfrentou o medo. Ela sabe, irmão, para a gente ter noção, para ir até onde ela foi e fazer o que ela foi, se ela fosse descoberta, sentença de morte, por apedrejamento. Ela enfrentou tudo isso porque ela tinha fé de que se ela tocasse em Jesus, que fosse na roupa dele, ela podia ser curada. E aí Jesus começa a dizer, alguém me tocou, de mim saiu poder. Quem foi? Eu quero saber agora quem foi. Aparece aí, quem foi? Aí a gente pensa, mas Jesus podia ter deixado passar, né?
vai expor a mulher dessa forma, é necessário que isso aconteça. Quando aquela mulher fala, foi eu, Senhor. Vem aqui, a multidão já, opa, afasta. Por quê? Porque essa mulher é impura, está no meio da gente aqui, no meio da galera, está doida. E de repente, talvez algum já começasse a pegar umas pedras, né? E Jesus pergunta para ela o que aconteceu. E ela começa a contar a sua história dos últimos 12 anos. Lembra quando a gente fala, né, as pessoas às vezes perguntam assim, pastor, mas se Deus já sabe de todas as coisas, para que a gente tem que ficar orando? Para que a gente tem que falar, se Deus já sabe? Você acha que Jesus não sabia quem era a mulher e por que ela estava ali? Provavelmente ele sabia. E por que se ele sabia, ele coloca ela numa posição de destaque? Para que todos vissem e que todos ouviram o que aconteceu. Porque o testemunho daquela mulher serviria para aumentar a fé de muitas outras pessoas. O seu testemunho de vida pode servir para alimentar a fé de alguém. E o fato daquela mulher contar a sua história de dor e sofrimento dos últimos 12 anos, fez com que ela se lembrasse de tudo que ela viveu. Ela falando e ela se ouvindo, até aquele momento em que ela sentiu no seu corpo o cessar do fluxo de sangue. E quando Jesus, depois de ouvir toda a história dela, e todo mundo provavelmente maravilhado com o que aconteceu, Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz, filha. Há quanto tempo aquela mulher não era chamada de filha por alguém? Porque na circunstância em que ela estava, ela não podia viver com os pais. Ela tinha que viver fora do convívio social. Então, quando a nossa fé nos impulsiona a chegar a Jesus e tocar nele, ele olha para nós e a primeira coisa que ele diz é sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos. Filho, filha. E aquilo toma o nosso coração. Há alguns meses eu falei para vocês aqui, né? Nós compartilhamos uma palavra de algo que a gente sabe racionalmente, mas que não permite que desça ao nosso coração porque nos achamos indignos. O fato de sermos filhos e filhas amados de Deus. Todos nós falamos, não, mas eu sou filho de Deus. Eu vou à igreja, eu participo dos cultos, eu vou aos estudos, eu vou às orações, eu sou um filho de Deus, eu fui batizado e tal. Isso racionalmente falado é uma coisa, mas quando nós sentimos que mesmo em meio às nossas falhas, em meio às nossas lutas, à nossa inconstância, em meio aos nossos pecados, nós temos uma fé em Jesus que nos conduz à presença do Pai. E quando nós chegamos à presença do Pai, nós somos tomados pelo medo, porque a gente não sabe como é que vai ser recebido, e Jesus olha e fala, você é um filho, você é uma filha amada. Então a primeira coisa que Jesus diz para ela é que ela é amada, que ela é filha. E como todo filho, como toda filha, Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Mas o Senhor, Ele ouviu tudo aquilo, toda a história daquela mulher. E Ele não só a chama de filha, restaurando a sua identidade, mas quando Jesus chama aquela mulher, porque dele saiu o poder, não é para expor aquela mulher à multidão, mas é para honrar a fé que ela teve. Jesus, Ele quer chamar aquela pessoa que enfrentou uma sentença de morte, que enfrentou a dor, o sofrimento, que atravessou uma luta, enfrentou uma multidão inteira, e que agora estava sendo colocada à exposição, né? Estava sendo exposta toda a sua vida de sofrimento, não era para humilhação, mas era para honrar a fé daquela mulher. Jesus chama ela, ouve a sua história
e honra a fé daquela mulher quando ele diz: a sua fé a curou. E quando nós pensamos nessa questão, né? A sua fé te curou. A confiança que você depositou em mim como Jesus, o Messias, o Filho de Deus, como a única pessoa que poderia de repente fazer o que ninguém conseguiu fazer nos últimos 12 anos, essa confiança, essa fé, ela te curou. E a palavra curou aqui não é uma cura simples. Essa palavra curou pode ser trocada por a sua fé te salvou. É uma fé que não só cura, mas que também salva. Porque ele diz: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A fé que aquela mulher teve trouxe a ela uma cura física e emocional. Fica livre do seu sofrimento. Você carregou um sofrimento nos últimos 12 anos, que te afastou de tudo e de todos. Agora você está livre desse sofrimento, porque a tua fé te fez chegar até onde você chegou. E aqui onde você chegou é o lugar onde eu estou honrando a sua fé, e dizendo que esta fé que você cultivou no seu coração, trouxe cura e salvação à sua vida, trouxe cura física, trouxe cura emocional, mas não apenas isso, também trouxe uma cura espiritual. Vá em paz, vá em paz, o seu espírito está curado. Vá em paz, porque uma pessoa com 12 anos de sofrimento, em que teve todo esse contexto, não tem paz. Não consegue deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir de forma tranquila, porque é incomodada, é transpassada pela dor, pelo sofrimento, e saber que vai deitar num dia e vai acordar no outro e nada vai mudar. O que a gente aprende com ela é que se você quer uma mudança na sua vida, você precisa sair do lugar onde você está e ir até o encontro de Jesus. Se você continuar fazendo o que você faz até hoje, nada realmente vai mudar. Mas quando você se der conta de que a sua vida precisa de uma mudança, quando você se der conta de que você não está vivendo, você está sobrevivendo, você precisa sair do seu lugar de conforto ou de comodismo, porque a gente se acomoda até com sofrimento, irmão. A gente se acomoda até com sofrimento. Você precisa sair desse lugar de comodismo, de conformismo. Você se conformou com o tipo de vida que você está levando. O Evangelho de Jesus é para pessoas inconformadas. Inconformadas com o sofrimento, inconformadas com o tipo de cristianismo que está sendo vivido, inconformados de viver uma vida medíocre, sendo que nós somos chamados pelo próprio de filhos, filhos amados. Ele restaura a nossa identidade e Ele traz cura, Ele fortalece e nos honra, honra a nossa fé. Às vezes as pessoas dizem para você assim: meu, para com isso, ir para a igreja de novo, outra vez, novamente. Você já não foi essa semana? Você já não foi esse mês na igreja? Vai de novo? Eu vou de novo, porque ali eu tenho um momento de comunhão, ali eu tenho um encontro com Jesus, ali eu posso tocar na veste de Jesus. Mas tem pessoas que chegam aqui tomadas pelo medo, medo de perder um ente querido, medo de perder um emprego, medo de perder algo que seja valioso, algo que seja importante. E aí o Senhor diz: não tenha medo, creia somente. Sabe a fé daquela mulher? Então, você precisa dela. A sua família precisa dessa fé. Jesus restaurou aquela mulher para que ela fosse inserida novamente na sociedade. Jesus restaurou, curou, salvou aquela mulher para que ela fosse inserida de volta na sua família,
para que ela fosse colocada de volta na adoração a Deus no templo. E Jesus vai ao encontro daquela menina que estava iniciando a vida. Porque aos 12 anos, a menina deixa de ser uma menina e se torna uma mulher na religião judaica. O menino deixa de ser menino e se torna um homem. Ela não ia ter a experiência de se tornar uma mulher. E aquela família estaria com uma marca para o resto da vida. E Jesus vai até lá. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa fé, ela é tão forte, tão intensa, que ela nos permite deixar a dor, a vergonha, o sofrimento, até a sentença de morte de lado, para ir ao encontro de Jesus. Tem outras situações em que talvez na família existam pessoas fracas espiritualmente, doentes, e até pessoas que já morreram espiritualmente. E precisa que alguém, seja pela fé, pelo medo, pelo sofrimento, mas que alguém tome uma decisão de ir até Jesus e de trazer Jesus até esse lar. Muitos lares, muitas famílias estão sendo destruídas nos dias atuais, porque o inimigo sabe que se ele destrói uma família, ele prejudica o fortalecimento da igreja, da sociedade e do mundo que nós vivemos. É exatamente neste lugar, chamado família, que o inimigo quer ferir, machucar. E o que dói mais no coração dos pais, perder um filho na flor da idade. Por isso eu chamei hoje aqui estes jovens e adolescentes, porque é exatamente nesse período em que muitos deles perdem de vista o caminho do Senhor. É nessa idade que muitos deles começam a querer experimentar as coisas que o mundo tem e nunca mais voltam. Ou quando voltam, voltam daquele jeito. Toda a força, energia, criatividade, amor, intensidade, paixão que existe no coração dos jovens são apagados e mortos pelas coisas que o mundo oferece. E aí quando eles voltam, decepcionados, sem esperança, perdidos, revoltados, machucados, quando conseguem voltar. Então Jesus, ele vai àquele lar e restaura aquela família. E ele não faz isso para chamar atenção, porque Jesus não está ali para ser o alvo de aplausos. Tanto que quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, ele honra a mulher, ele não chama a glória para si, ele dá honra a ela. Por quê? Porque a fé daquela mulher foi muito forte. Mas quando ele age e ele toca na menina e faz aquela menina ressuscitar, não tem multidão, porque Jesus não quer reconhecimento. Jesus não quer aplausos. Ele quer que você viva uma vida para glorificar a Ele. Por isso o Senhor renova o pacto de vida com a mulher do fluxo de sangue e renova também com aquela menina, com aquela família, dando a esta família a oportunidade de, a partir daquele momento, viver de uma forma diferente. Dando àquela mulher uma oportunidade de viver a partir dali o que ela não viveu nos últimos 12 anos. Jesus é tocado por a fé daquela mulher e dá a ela uma nova vida. Ela é uma nova mulher. Jesus toca naquela menina e dá a ela uma nova vida. Agora, ela não é mais uma menina, mas ela também é uma nova mulher. E aquela não é uma família marcada pela dor, mas é uma família marcada pelo milagre. Milagre esse que você, que eu, que nós podemos ter acesso. Cada um de nós sabe a dor que carrega no peito. E Deus também sabe disso. Cada um de nós sabe as lutas que nós enfrentamos. E a gente não minimiza a luta de ninguém.
seja uma criança que tem as suas lutas, porque ela é uma criança, então ela nada pode, ela nada faz, todo mundo manda e ela tem que obedecer a todo mundo, ela está sendo educada e tem que cortar as arestas, porque se a gente não estabelecer limites, essa criança vai se tornar alguém problemático. Seja um adolescente ou pré-adolescente, que ainda não é um adulto, mas também já não é uma criança e que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, vê o corpo sendo transformado, a voz que uma hora engrossa, outra hora fina, os seios que aumentam nas meninas, a questão do fluxo que começa a vir todos os meses, e precisa de orientação, precisa de cuidado, precisa de direcionamento. Também tem as suas lutas, também são os seus problemas de querer ser aceito no meio de um grupo que de repente minimiza ou faz bullying, isso e aquilo, e aquilo fere a alma e fere o coração. Também precisa de cuidado, também precisa. Sejam adultos, homens e mulheres que têm que trabalhar, que têm família, que têm emprego, que perde emprego, que luta por sonhos, conquistas. Sejam pessoas idosas que acham que já vivi tudo que eu tinha que viver, estou esperando no banco a morte vir buscar, ou Jesus chamar. Não. Enquanto houver fôlego de vida em nós, existe esperança de vivermos todos os dias para a glória de Deus. E não é esse negócio de acordar amanhã e falar mais uma segunda, não. É a segunda. É um dia que enquanto você dormiu, Deus criou para que você vivesse mais um dia para glorificar o nome dEle. Quando você deitou ontem, você não sabia se ia acordar hoje. Mas quando você acordou hoje, já tinha um dia inteiro preparado para você. Deus preparou este dia para você, e cabe a você tomar decisões que glorifiquem a Deus, cabe a você colocar a fé em ação, em prática, para que Deus possa te honrar no meio das pessoas, e que o seu testemunho de vida possa levar muitas e muitas pessoas a Jesus. Não foi esse o texto que foi lido de Lucas? Quando Pedro, quando você se converter, você atrairá muitas pessoas a mim. Muitas vezes, irmãos, a gente não se dá conta de que a nossa conversão precisa ser diária. Todos os dias a gente peca em pensamento, em sentimentos, em ações, em palavras. E por que você acha que só precisa se converter há um tempo atrás e não precisa mais? Não, é todo dia. Se você não se converteu hoje, está atrasado. Você já pecou bastante até agora. Já estamos quase na metade do dia, então você precisa se converter. E já vai se convertendo pelo que você vai fazer depois. Busque o Senhor. O que fortalece a nossa fé, irmãos, são os sofrimentos que nós vivemos. E isso é um problema, né? Você quer ter uma fé grande, uma fé forte? É compatível com o tipo de sofrimento que você vem trazendo. Porque esse sofrimento vai fortalecer a sua fé e vai fazer com que o seu caráter seja aperfeiçoado à imagem e à semelhança de Jesus. Jesus restaura a nossa identidade. Jesus nos cura. Jesus nos salva. Jesus nos diz, olha, não tenha medo. Creia somente. Creia, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quero te convidar a orar neste momento, para que no decorrer dessa semana, você possa colocar a sua fé em ação. Se você tem dúvida de que você é uma filha amada, de que você é um filho amado, coloque em prática tudo aquilo que você tem ouvido sobre Jesus. Se você tem medo, Ele está dizendo para você hoje, não tenha medo. Creia. Creia, porque eu estou contigo. E eu vou com você até onde for necessário. E se houver morte no seu lar, eu quero levar vida. Se houver fraqueza, eu quero trazer a força.
Se houver lágrimas, eu quero levar sorrisos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E não só por ela, mas pelo poder do teu Santo Espírito, que habita em nós e que está no meio de nós e que teve liberdade, Deus, para falar conosco, para tocar a cada mente, cada coração, cada vida. O Senhor quer trazer cura, Deus, a pessoas e a famílias, porque o Senhor sabe que trazendo cura para nós, salvação para pessoas e famílias, as nossas igrejas serão fortalecidas. Nossas igrejas serão cheias de pessoas que estão cheias da presença do Senhor. As nossas igrejas, os nossos lares serão cheias de pessoas fervorosas pelo Evangelho de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela palavra que trabalha o coração de mulheres com uma fé inabalável. Obrigado pela palavra que diz aos homens: não tenham medo, mas creiam somente. Obrigado, Senhor, pela palavra que diz a jovens e adolescentes: levante-se, levante-se e viva, mas viva para a glória do Senhor. Oh Deus amado, obrigado pelas famílias que são tocadas, que são interpeladas por esta palavra, Deus, que toca, que transforma, que conduz, ó Pai, a lugares aonde o Senhor tem como propósito para cada um de nós. Obrigado pelo propósito do sofrimento nas nossas vidas, Senhor. Como é difícil agradecer pelos sofrimentos da vida, Pai. Mas eles fazem parte da nossa caminhada, fazem parte do processo, fazem parte, Senhor, para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos viver o milagre, Deus. Nós precisamos passar pelo processo do sofrimento e da dor. Oh, Senhor, Deus, em nome de Jesus, fortalece-nos, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê força, Senhor, para colocar a nossa fé em ação e praticar, Senhor, a palavra que nós recebemos como alimento em nossos corações. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo tome as nossas vidas e os nossos corações. Que nos conduza, Senhor, de volta aos nossos lares hoje, debaixo da Tua poderosa mão. E que nos conduza no decorrer desta semana, cheios, plenos e transbordantes do poder transformador do Teu Santo Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos. Vão em paz em nome de Jesus.